Olá, galerinha do sexto ano do ensino fundamental, aqui é a professora Nayara da disciplina de Ciências e nós estamos iniciando agora mais um volume do nosso plano de estudos tutorados, o PET, agora volume 4. Iniciando então a primeira semana, semana 1 do PET volume 4, o tema continua sendo matéria. Nós vamos falar agora sobre as unidades estruturais e a classificação da matéria. Esse conteúdo está localizado nas páginas 27 a 30 do PET volume 4. Como nós vimos nas semanas anteriores do PET volume 3, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Caso você não tenha assistido as explicações das semanas anteriores, eu sugiro que você volte lá e assista, para que você consiga entender direitinho a definição de matéria e o significado dos termos que nós vamos estar utilizando agora nessa semana. Bom, nós vimos que praticamente tudo que existe, tudo que nós conhecemos é feito de matéria. Mas do que a matéria é feita? Do que ela é composta? A matéria é formada por pequenas partículas denominadas átomos. Aqui nós temos um desenho representando um átomo. O átomo é uma partícula muito pequena e existem bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões de átomos que vão se agrupando e dando origem à matéria. Bom, vamos falar então da estrutura dessa importante partícula que compõe toda a matéria. Vamos falar sobre a estrutura atômica. Nós temos aqui a representação de um átomo. E como nós podemos ver, este átomo ele é composto por outras partículas menores. Através dessa legendinha que está aqui na tela, vocês conseguem identificar e localizar essas partículas aqui nessa representação. Elas são chamadas de partículas subatômicas. Então, no átomo, nós temos aqui uma região central, um aglomerado de partículas, e esse aglomerado ele é chamado de núcleo. No núcleo dos átomos estão localizados os prótons, que são essas partículas representadas por essas bolinhas vermelhas, e os nêutrons, aqui essas bolinhas representadas na cor azul mais claro. Além dos prótons e dos nêutrons que formam o núcleo atômico, nós temos outras partículas que ficam orbitando esse núcleo, girando em torno dele. Essas partículas são os elétrons. E os elétrons constituem uma região chamada de eletrosfera. Existem diferentes tipos de átomos. E o que isso significa? Que eles não são todos iguais, os átomos são diferentes uns dos outros. Os tipos atômicos dependem da quantidade de cada partícula que os compõe. Então, aqui subindo a legendinha novamente para a gente lembrar do nome das partículas subatômicas que compõem os átomos, né? E agora nós temos aqui na tela a representação de 4 átomos. Mas se nós observarmos bem, nós vamos perceber que esses átomos eles não são todos iguais. Este primeiro aqui, ele tem 2 nêutrons e 2 prótons em seu núcleo e 3 elétrons em sua eletrosfera. Esse segundo também tem 2 prótons e 2 nêutrons, mas ele tem 6 elétrons na sua eletrosfera. Esse terceiro, ele tem 2 prótons e 4 nêutrons e 3 elétrons. Já esse último, ele tem 4 prótons, 2 nêutrons e 4 elétrons. Então nós temos a representação de 4 tipos de átomos diferentes. Eles não são todos iguais, existem vários tipos. Vamos falar agora de elementos químicos. O que são elementos químicos? Os átomos que contêm a mesma quantidade de prótons em seu núcleo são agrupados em conjuntos chamados elementos químicos. Vamos entender melhor essa explicação e para isso nós temos aqui a legendinha para nos lembrar do nome, né, das partículas que compõem os átomos. E agora aqui na tela eu tenho a representação de 5
tipos atômicos diferentes, são 5 átomos diferentes uns dos outros, cada um com a sua quantidade específica de prótons e nêutrons em seu núcleo, estão vendo? E uma quantidade específica de elétrons aqui na sua eletrosfera. Como nós vimos, os átomos eles não são todos iguais, existem vários tipos de átomos diferentes, certo? Só que para a gente entender a questão dos elementos químicos, nós nos focamos apenas nos prótons. Todos aqueles átomos que contêm a mesma quantidade de prótons em seu núcleo, independente da quantidade de nêutrons e elétrons, todos aqueles que têm a mesma quantidade de prótons em seu núcleo são considerados um tipo de elemento químico, certo? Eles são agrupados em um grupo considerado elemento químico, certo? Existem vários elementos químicos, existem vários grupos desses, nós vamos ver mais para frente. Vamos então analisar aqui estes exemplos que nós temos na tela. Olha, vamos contar a quantidade de prótons no núcleo de cada um deles. Esse primeiro exemplo, nós temos aqui 2 prótons, certo? São essas bolinhas vermelhas, né? No segundo, nós também temos 2 prótons. Neste terceiro, também são 2 prótons. Neste quarto exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4 prótons. E neste último exemplo, também 1, 2, 3, 4 prótons, certo? Então, nós temos tipos diferentes de átomos, mas alguns têm a mesma quantidade de prótons em seu núcleo. Estes átomos que têm a mesma quantidade, no caso esses 3 primeiros aqui, vão ser considerados um tipo de elemento químico. Este segundo grupo aqui, ó, eles têm cada um 4 prótons em seu núcleo, a mesma quantidade de prótons, então eles vão ser considerados um outro tipo de elemento químico, certo? Nós temos, até agora já foram contabilizados aproximadamente 118 elementos químicos diferentes, ou seja, grupos de átomos que contêm a mesma quantidade de prótons em seu núcleo, certo? Vamos conhecer alguns exemplos de elementos químicos, né? Existem vários elementos químicos, vários grupos de átomos com a mesma quantidade de prótons em seus núcleos e nós nomeamos esses grupos, nós nomeamos esses elementos químicos. Vamos conhecer alguns exemplos. O primeiro é muito famoso, bastante conhecido por todos. O primeiro elemento químico que nós vamos citar aqui é o ouro. O ouro é o nome desse elemento, né? Que contém ali átomos com a mesma quantidade de prótons que se agrupam e formam esse material tão valioso para nós, né, utilizado na fabricação de joias, na fabricação de tecnologias, etc. Um segundo exemplo de um elemento químico também muito importante é o oxigênio. O oxigênio é o nome, né, desse elemento químico, desse grupo de átomos com a mesma quantidade de prótons em seu núcleo. Então, esses átomos eles se agrupam e formam moléculas desse gás tão importante que está aí presente na nossa atmosfera e no qual nós necessitamos para poder sobreviver, né, para poder respirar, o oxigênio. O terceiro exemplo de elemento químico é o ferro tão utilizado no nosso dia a dia, nas construções, nas fabricações de inúmeros produtos, de inúmeros processos, né? O ferro também é extremamente importante para nós, é o nome de um elemento químico também. Então, os átomos de ferro formam, né, esse material tão importante utilizado a larga escala pela nossa sociedade. Então, todos eles são elementos químicos, existem vários outros, por exemplo, o cobre, a prata, o hélio, etc. Esses elementos químicos, eles são representados por algumas siglas, né? Por siglas, essas siglas, elas se referem ao nome deste elemento químico em latim. Então, a sigla, o símbolo do ouro é AU. O símbolo do elemento químico oxigênio é O. O símbolo do elemento químico ferro é Fe e assim por diante. Cada elemento químico tem, então, um nome e um símbolo. Esses elementos químicos eles estão todos agrupados numa tabela chamada tabela periódica. Então, nós temos aqui a representação de uma tabela periódica. Vocês já viram essa imagem, né, na última semana do PET 3. Eu falei um pouquinho para vocês sobre ela, né? Então, aqui nesta tabela estão agrupados todos os elementos químicos conhecidos até hoje. Então, eles estão representados por esses quadradinhos, cada quadradinho representa um elemento químico. E olha aqui, nós temos os símbolos, né, de cada um.
nós temos o ferro, nós temos o hidrogênio, nós temos o hélio, nós temos o cobre e assim por diante. Todos os elementos químicos conhecidos então estão representados aqui nesta tabela chamada tabela periódica dos elementos. Vamos continuar falando sobre os átomos, mas para facilitar o nosso entendimento, nós vamos representar os átomos a partir de agora como esferas coloridas, certo? Nós já conhecemos, né, a estrutura atômica, já aprendemos sobre as partículas subatômicas, nós já conhecemos o núcleo, a eletrosfera, então nós sabemos como é a estrutura de um átomo, mas não precisa se preocupar em decorar todos esses nomes, é mais para vocês entenderem, conhecerem, né, como que é a estrutura atômica. Mas, para facilitar o nosso entendimento, a partir de agora, nós vamos representar os átomos como sendo bolinhas coloridas, certo? Nós temos aqui, então, a representação de 4 átomos diferentes, cada um uma bolinha de cor diferente, tá? Para facilitar o nosso entendimento. Combinado? Vamos falar sobre as moléculas agora. O que são moléculas? Os átomos, eles interagem entre si e podem se agrupar, formando moléculas. Olha, nós temos aqui a representação de alguns átomos diferentes, né? Agora nós representamos os átomos como bolinhas coloridas. Esses átomos, eles podem interagir entre si, eles interagem entre si e eles podem se agrupar. E quando eles se agrupam, eles formam o que nós chamamos de moléculas. Então aqui nós tínhamos vários átomos e esses átomos eles se interagiram, né? Se agruparam e agora nós temos 2 moléculas. O que são moléculas? São agrupamentos de átomos. Vamos ver um exemplo. Um clássico exemplo é a molécula da água. Uma molécula de água é formada pela combinação de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, nós temos aqui um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio, eles se interagem, se agrupam e formam a molécula de água. Nós podemos dizer que nós temos aqui 2 átomos de hidrogênio, H2, e 1 de oxigênio, O, H2O. Vamos falar agora de substâncias. Quando as moléculas de um mesmo tipo se agrupam, elas formam as substâncias. Os químicos consideram que uma substância é uma porção de matéria que tem propriedades e características bem definidas. Eu explico. Imagine aqui, nós temos várias moléculas de água, né? Agora nós conhecemos uma molécula de água, H2O. Então nós temos aqui 1, 2, 3 moléculas de água, 4, 5, 6, 7 moléculas de água, várias moléculas de água. Então, várias moléculas de um mesmo tipo. Essas moléculas elas se agrupam e formam as substâncias. No caso, H2O vai formar a substância água. Então, a água é um agrupamento dessas moléculas. As substâncias podem ser simples ou compostas. Vamos falar sobre a substância simples. Se a substância é formada por átomos de apenas um elemento químico, ela é uma substância simples. Então, nós temos aqui um exemplo de uma substância formada por apenas um tipo de elemento químico, o hidrogênio. Então, essa substância é simples. Nós temos aqui uma segunda substância também formada apenas por átomos de carbono, um único tipo de elemento químico, o carbono. Também substância simples. Essa terceira substância, nós temos aqui apenas o elemento químico oxigênio, também substância simples. Nessa quarta amostra, nós temos aqui também todos átomos de um único tipo. Vamos imaginar que são átomos de ferro, por exemplo. Então, nessa substância só tem um tipo de elemento químico, apenas o ferro, também substância simples. Já as substâncias compostas são aquelas formadas por diferentes elementos químicos. Então, um exemplo nós temos aqui uma substância formada por moléculas com diferentes elementos químicos. Lembrem que cada átomo é representado por essas bolinhas, né, coloridas, e as bolinhas de diferentes cores representam átomos diferentes. Então, essas moléculas são formadas por átomos diferentes, por átomos de diferentes elementos químicos. Então, é uma substância composta. Um outro exemplo, nós temos aqui as moléculas formadas por diferentes átomos. Nós temos o átomo branco, representando um tipo de elemento químico, e o átomo vermelho, representando outro tipo de elemento químico. Então, são mais de um tipo de elemento. Então, nós temos uma substância composta. Mesma coisa aqui
nós temos dois tipos de elementos químicos, mesma coisa aqui, nós temos cada molécula aqui com três tipos de elementos químicos diferentes, né? Então, todas substâncias compostas. Então, vamos analisar um exemplo da água. A água é uma substância composta, pois é composta por dois tipos de elementos químicos. Quais são os dois tipos de elementos químicos que contém ali na molécula da água? O hidrogênio e o oxigênio. Então, um exemplo aqui, a molécula de água, nós temos os dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, são dois elementos químicos que formam a molécula de água, por isso ela é composta. Ao todo, uma molécula de água contém três átomos, certo? Ó, 1, 2, 3, sendo dois de hidrogênio e um de oxigênio. Então, são três átomos e dois elementos químicos, dois tipos de elementos químicos. Bom, recapitulando rapidamente, nós vimos que os átomos compõem toda a matéria. Esses átomos, quando eles são de um mesmo tipo, né, quando eles contêm ali a mesma quantidade de prótons em seus núcleos, eles formam os elementos químicos. Nós temos vários elementos químicos diferentes que se agrupam e dão origem às moléculas que dão origem às substâncias. Nós vimos que as substâncias, elas podem ser simples quando são compostas por apenas um tipo de elemento químico, ou substâncias compostas por vários tipos de elementos químicos, dois ou mais, como por exemplo a água, que é composta pelo elemento químico oxigênio e pelo elemento químico hidrogênio. Agora, nós vamos falar sobre as substâncias puras e as misturas de substâncias. As substâncias puras são aquelas puras, que só tem um tipo de substância ali, como por exemplo a água destilada, que é uma água produzida em laboratório, onde só tem H2O ali, não tem mais nada misturado, porque geralmente a água, naturalmente, que sai ali da mina, ela tem a água misturada aos sais minerais, né? A substância água com vários sais minerais. Mas a água destilada não, é apenas H2O. O oxigênio também só contém ali o elemento químico oxigênio, é uma substância pura, formada por apenas oxigênio. O diamante também contém apenas diamante, apenas carbono, aliás, então é uma substância pura. Já uma mistura é formada por duas ou mais substâncias. No nosso dia a dia temos muitos exemplos de misturas, como o café e o leite, por exemplo. O café é uma substância e o leite é outra substância diferente. Se a gente mistura os dois, nós temos uma mistura de duas substâncias. O suco, que é ali o suco, né, o pozinho misturado na água, ou então a fruta misturada na água. O shampoo, que é uma mistura de diversas substâncias químicas ali, né, que eles produzem e fabricam. Então, todos esses exemplos são misturas de substâncias. Nessa imagem nós vemos isso claramente. Olha aqui uma substância, o exemplo de uma substância pura, no caso a água, né? Aqui provavelmente a água destilada, onde só contém moléculas de água, aqui H2O, mais uma outra substância pura, que é o sal, né? Se eu misturar os dois, eu vou ter como resultado uma mistura. Então eu pego duas substâncias puras, misturo, tenho uma mistura de substâncias. Simples assim. Vamos falar agora sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Nós vimos então que uma mistura de substâncias são duas ou mais substâncias ali misturadas, certo? E essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto que a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases. Eu vou explicar para vocês. Aqui embaixo nós temos uma imagem com a representação de algumas misturas de substâncias. Nós vimos que misturas são várias substâncias misturadas, duas ou mais misturadas, né? O primeiro copo traz aqui uma amostra de água do mar. Como nós sabemos, a água do mar é uma água salgada, tem sal dissolvido nela, né? Então é uma mistura de água e sal. Só que quando eu olho aqui a água do mar, eu não vejo o sal. Ele está tão bem dissolvido nessa solução, na água, que eu não consigo visualizar, não consigo distinguir as substâncias que estão aqui misturadas. Então, é uma substância homogênea, que só tem uma única fase, ou seja, eu não consigo visualizar as substâncias, né, as diferentes substâncias que estão aqui misturadas. A segunda, eu tenho uma amostra de água e areia. A areia, como ela é mais pesada, ela vai ficar aqui no fundo do copo e ela não se mistura totalmente na água. Então, eu vou ter uma mistura com duas fases, né? A areia no fundo e a água
aqui junto. Então é uma mistura heterogênea, eu consigo visualizar, consigo distinguir as substâncias que estão ali misturadas. Na terceira amostra eu tenho água e álcool. A água e o álcool também se misturam muito bem, eu não consigo distinguir, não consigo saber onde que está a água, onde que está o álcool, é tudo uma coisa só. Então é uma mistura homogênea. Aqui na amostra D eu tenho água e gelo, embora seja a mesma substância, né, a água, só que uma está no estado físico líquido e a outra no estado sólido, a água congelada. Por isso, elas não se misturam completamente. O gelo vai ficar aqui flutuando na água, né? E é só a partir do momento que esse gelo derreter, que se transformar, né? Passar para o estado líquido, é que ela vai se misturar de fato. Então, antes disso, o gelo vai ficar boiando. Então, eu tenho uma mistura heterogênea. A água e o óleo também é uma mistura heterogênea, porque o óleo não se mistura na água, ele vai sempre boiar. Então, eu consigo visualizar o óleo, consigo visualizar a água, consigo distinguir os dois, né? Então, é uma mistura heterogênea. Então, é isso, pessoal. Misturas homogêneas são aquelas onde eu não consigo distinguir as substâncias que estão ali misturadas. As misturas heterogêneas são aquelas em que eu consigo distinguir as substâncias que estão ali misturadas, certo? Nessa imagem, a imagem que vocês conseguem visualizar no PET de vocês, né? Na figura 5 dessa semana, dessa unidade. Então, nós temos aqui alguns exemplos de algumas misturas. Nós temos a letra A, a mistura de enxofre e ferro. Então, a mistura do pó de enxofre e o pó de ferro é uma mistura heterogênea, porque eu consigo ver onde que está o enxofre aqui, que é amarelo, e consigo ver onde está o ferro, que aqui é mais cinza, é escuro, né? Então, eu consigo visualizar os dois, então é uma mistura heterogênea. Já a água e o açúcar ele se dissolve completamente na água, né? Então, eu não consigo visualizar, depois que o açúcar se mistura completamente, eu não consigo distinguir um do outro. Então, é uma mistura homogênea. Já nós temos a água e o óleo, como nós acabamos de ver, né? O óleo ele não se mistura na água, ele vai sempre flutuar. Então, é uma mistura heterogênea, eu tenho duas fases, eu consigo distinguir as duas substâncias que estão ali misturadas. Então, iniciando as atividades da semana 1, responda as questões. Número 1. Liste 3 misturas homogêneas e 3 misturas heterogêneas que você conhece com base nos conhecimentos científicos estudados. Em seguida, indique quantas fases cada uma das misturas heterogêneas apresentam. Então, primeiramente, vamos colocar exemplos aqui de misturas homogêneas. Nós podemos citar como misturas homogêneas, aquelas que se misturam muito bem, eu não consigo distinguir as substâncias ali, né, misturadas. A água e o álcool, a água sanitária, né, as substâncias utilizadas para produzir a água sanitária se misturam muito bem, eu não consigo distinguir uma da outra. O vinagre, mesma coisa. Então, misturas homogêneas. Agora, como misturas heterogêneas, nós podemos citar a água e o óleo, e o exercício pediu para a gente indicar quantas fases, né? Então, a água e o óleo contém duas fases, a fase do óleo, que fica por cima flutuando na água, e a fase da água. Certo? Então, a água e o óleo, eles não se misturam completamente, eles não se dissolvem um no outro, né? Então, é uma mistura heterogênea. Pó de ferro e pó de enxofre, mesma coisa. Se eu misturar os dois um no outro, eu vou conseguir visualizar, distinguir um do outro, né? Então, ele também tem duas fases, a fase do ferro e a fase do enxofre. A água e a areia, também duas fases, a fase da água, né, que vai ficar por cima, e a areia que vai ficar lá no fundo, porque ela afunda, né, por ser mais pesada, então misturas heterogêneas. Número 2. A água dita potável, que é filtrada ou vem de uma nascente, possui diversos sais minerais dissolvidos. Neste caso, a água pode ser classificada como uma substância pura ou uma solução. Justifique sua resposta. Bom, nós podemos dizer que é uma solução, pois há diversos sais minerais dissolvidos. Mas o que é uma solução? A gente não falou sobre isso durante a explicação do conteúdo. Então vamos lá, ó. As soluções são grupos de moléculas que são misturados e distribuídos uniformemente em um sistema. Então, soluções são grupos de moléculas misturadas, né? Em química, uma solução apresenta uma mistura homogênea composta por duas ou mais substâncias. Então, solução é sempre uma mistura homogênea. Se é uma mistura,
não é uma substância pura. Então a água potável, né, que vem lá da mina ou é filtrada, é uma substância, é uma solução, né, pois há diversos sais minerais dissolvidos. Ela definitivamente não é uma substância pura, a menos que fosse a água destilada. Lembram da água destilada que é produzida em laboratório, onde retiram todas as substâncias dissolvidas nela e mantém apenas a água, né, a molécula de água H2O. Então seria uma substância pura, mas a água que vem da fonte, que vem da torneira, é sempre uma água com outras substâncias dissolvidas. Então é uma solução ou uma mistura, certo? 3. Como você classificaria o ar atmosférico? Pesquise os componentes do ar, desenhe um esquema utilizando bolinhas para representar os gases que o compõem. Não esqueça da legenda. Então vamos lá. Pesquisando, né, descobri que o ar atmosférico é constituído por uma mistura de diversos gases, como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e outros gases, os gases nobres. O oxigênio e o nitrogênio são os mais abundantes, sendo que os outros são encontrados em quantidades menores. Além dos gases citados, o ar atmosférico também apresenta vapor de água. Então, nós sabemos agora, né, que o ar atmosférico é composto de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, gases nobres e vapor de água. Então eu vou representar cada uma dessas substâncias através de bolinhas coloridas. Então fiz um esqueminha aqui com várias bolinhas coloridas, cada um representando um componente do ar atmosférico. E também a legendinha, né, como o próprio exercício pede, a legenda para identificar cada uma dessas substâncias. Então aqui como azul escuro eu tenho representado o oxigênio, amarelo é o gás carbônico, aqui em azul outros gases e essa molécula diferente é a molécula de água representando os vapores de água, né? Então, tá feito o exercício, vocês devem fazer uma pesquisa e representar, né, fazer um esquema representando o ar atmosférico e as moléculas que o compõem, sem esquecer da legendinha. 4. Esquematize por meio de um desenho um copo com água, areia e óleo, indicando as fases da mistura. Então, se eu pegar um copo e colocar óleo, água e areia, ele vai se apresentar dessa maneira aqui. O óleo, ele sempre flutua na água, né? Nós já vimos isso, nós já sabemos disso. O óleo ele é mais leve, então ele flutua na água. Ele não se mistura. Então, nós temos o óleo aqui na primeira fase. Depois a água vai ficar aqui no meio, né? E a areia, como ela é mais pesada, ela vai diretamente lá para o fundo. Inclusive, se você quiser repetir esse experimento aí na sua casa, ótimo, excelente. Você vai conseguir visualizar esse fenômeno acontecendo. O óleo flutuando, a água aqui no centro e a areia. No caso, nessa mistura, né, uma mistura heterogênea, eu tenho 3 fases. Número 5. Quantas unidades estruturais, quantas moléculas estão contidas no frasco ao lado? A substância é pura? Justifique. Então vamos lá, vamos analisar aqui o esqueminha, né, o frasco. Nesse frasco a gente pode ver que existem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas. Cada molécula está composta ali por 2 átomos cada, né? 2 átomos e todos eles o mesmo tipo de átomo, o mesmo elemento químico. Como que eu sei? Porque eles estão representados todos com a mesma cor, indicando que são do mesmo tipo. Então, respondendo a primeira pergunta, no frasco ao lado é possível visualizar a representação de 7 moléculas, certo? Agora sobre a pergunta se a substância é pura ou não, justifique. Bom, é uma substância pura, pois eu só tenho um único tipo de substância aqui dentro, né? Se eu tivesse outros tipos de moléculas aqui, indicaria que eu teria outro tipo de substância misturado, né? Então seria uma mistura. Mas não, eu só tenho o mesmo tipo de moléculas, são 7 moléculas do mesmo tipo, indicando então que é uma substância pura, pois é composta por apenas um tipo de substância. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma semana. Essa foi a semana 1 do PET volume 4. Eu espero que vocês acompanhem as aulas, assistam às explicações, façam as atividades, tirem suas dúvidas, façam as atividades no caderno ou no PET impresso, né, para quem tem o PET impresso, e depois preencham os formulários para que eu possa receber e registrar a participação de vocês aqui, tá bom? Caso tenham alguma dúvida, precisem de alguma ajuda, vocês sabem que eu estou aqui sempre à disposição. Então, até semana que vem, abraços, tchau, tchau!